Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Medicina em Debate, o seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. A gente está nesse episódio dando início, na realidade esse é o terceiro episódio da nossa série para reconstruir o SUS, para reconstruir o Sistema Único de Saúde. Você que já tem acompanhado, já escutou, ou se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sugiro escutar nossos 2 episódios anteriores. E a proposta é que ao longo desses próximos meses a gente problematize aqui, tragam questões que são importantes, no necessário momento de reconstrução do SUS que a gente deve enfrentar pela frente. Tomara e a gente trabalha para que essa reconstrução aconteça no melhor dos cenários possíveis, possível, mas a gente vai conversando e fazendo esse ajuste a partir de sair. Aqui quem fala sou eu, mais uma vez, Aristóteles Cardona, falando direto de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. Eu sou médico de família, sou professor aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E para conversar com a gente hoje, sem muita enrolação, mais uma vez, já é a terceira vez que ela participa aqui conosco, a gente vai contar com a querida médica sanitarista Gunar Azevedo Silva. Ela vai ter oportunidade para quem eventualmente não a conheça ainda, ela vai poder se apresentar, fazer sua saudação. Mas Gunar Azevedo Silva, ela é uma médica sanitarista e entre várias outras funções importantes que ela cumpre e cumpriu recentemente também na nossa história, ela foi presidente há pouquíssimo tempo da Abrasco, salvo engano até julho do ano passado, Mas Gunar vai ter essa oportunidade de falar um pouco isso também. Mas de cara então, Gunar, eu já passo a palavra para ti, te agradecendo por mais essa oportunidade de a gente conversar um pouco, tá bom? Obrigada, Ari. Eu queria cumprimentar você, todos que estão nos ouvindo, todos e todas, dizer que para mim é um grande prazer poder mais uma vez conversar com vocês. Eu acho que a nossa tarefa de estar o dia a dia, aumentando o debate, falando mais, falando do direito universal à saúde, nunca é pouco, nunca a gente deve esquecer isso. Então é muito bom estar aqui com vocês. E eu queria dizer por onde que a gente começa. Você quer que a gente comece pela reconstrução do SUS? Por onde a gente começa? Eu acho, Gunar, que é uma boa. Talvez assim, para quem nos escuta, uma pergunta padrão que eu estou iniciando essa nossa conversa com todo mundo nessa série, é perguntar assim, na visão da pessoa com a qual a gente está conversando, na tua visão nesse momento, qual é o panorama que a gente pode falar que o SUS está hoje? Quais são os seus principais gargalos? Tá. Então, assim, eu não diria que a gente tem que reconstruir o SUS, porque o SUS é uma realidade, O SUS existe há mais de 30 anos, na realidade é uma conquista da sociedade brasileira. Nós conquistamos isso com muita luta. A gente pode ver, pessoas que hoje até não estão mais com a gente, como foram importantes nessa construção. Então, assim, ele vem sendo construído. O termo, quando a gente fala a reconstrução, é porque a gente está lembrando que muitas das políticas, bem-sucedidas do SUS foram atacadas. Foram fortemente desmontadas, atacadas no sentido de acabar com o financiamento, de não valorizar. Então, assim, nesse sentido que a gente pode dizer assim, a necessidade de hoje a gente fortalecer e defender o SUS enquanto direito universal. Isso faz uma diferença muito grande. A gente não quer um SUS para alguns e para outros não. A gente não quer um SUS que cubra uma parte e não cubra o resto. A gente quer um SUS universal integral, como lá atrás, e com qualidade, como lá atrás ele foi criado e defendido. Então eu diria que assim, os obstáculos maiores, eu não tenho dúvida disso. Quanto mais eu converso, quanto mais a gente percebe a situação, o maior obstáculo é o desfinanciamento. A partir da EC 95, na Conferência Livre Democrática Popular de Saúde, que aconteceu na sexta-feira passada em São Paulo, Conferência Nacional Livre, e contamos com a presença do candidato, o presidente Lula. Ele falou: saúde não pode ser considerado como custo, saúde é investimento. Investir em saúde significa a gente investir na qualidade de vida das pessoas e significa investir no desenvolvimento de um país. Então, assim, eu diria que nós temos que recuperar esse investimento, O SUS tem que ser capaz e ele precisa
O SUS precisa do investimento necessário para garantir todas as condições que a gente sempre falou, né? Qualidade, né? Uma tranquilidade para os profissionais de saúde poderem trabalhar, né? Com tranquilidade, em condições boas. Então, tudo isso é necessário. Mas eu começaria pelo financiamento. Precisamos correr atrás, né? Existem várias propostas aí, né, colocadas, e como foi colocado na Conferência Livre, a gente não tem que se preocupar se hoje tem ou não tem dinheiro. Se não tiver, o governo vai ter que correr atrás para garantir essa necessidade. E eu acho que isso foi um recado muito importante do Lula. Entendeu? A gente deve pedir o que é necessário para satisfazer as necessidades da nossa população, que a cada dia vem aumentando as nossas necessidades de saúde. E depois da pandemia e com esse governo, a situação só piorou. Então, assim, significa hoje fortalecer, pensando isso, pensando em como que esses profissionais, né, trabalhadoras de saúde, vão ser valorizados. Aí passa pela questão da remuneração, de não ter vínculos precários, né? O SUS é uma articulação das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Essa articulação tem que garantir, né, uma qualidade e uma possibilidade de que todos estejam sendo, né, remunerados. Aí tem a questão, como é que a gente garante a carreira do SUS? Como é que a gente pode não ter diferenças? Como é que a gente pode assegurar que nos lugares remotos, nas periferias, você vai ter as equipes multiprofissionais que você quer? Médicos, enfermeiras, né? Toda a necessidade que a gente fala tanto para um cuidado de qualidade. Então, eu acho que os desafios maiores são isso. E tem o desafio da gestão, mas esse eu acho que fica até mais fácil se a gente tem um bom financiamento e colocar pessoas certas nos lugares certos para poder fazer com que o SUS opere, né? O SUS tem que operar em rede, tem que funcionar em rede. Então, assim, quando eu falo reconstrução, tem um capital humano enorme que já foi formado, vocês aí, né? Pelo Brasil todo, tem gente capacitada para exercer essa função. Uhum. Essa função não é uma função de nomeação política clientelista, é uma função de pessoas capacitadas para exercer a gestão e as funções necessárias, todas do SUS. Então vamos pensar por aí. Muito bem, Gunnar. Você já citou, e é importante a gente falar sobre isso, inclusive na última participação sua aqui, acho que foi em 2021, a gente falou sobre a Frente pela Vida, a gente vai poder falar um pouco mais sobre ela. Mas você citou a conferência, né, que aconteceu recentemente, até a gente vai colocar link nessa postagem para quem quiser ver os desfechos, os documentos, as questões que foram trazidas de lá. Infelizmente, eu lamentava aqui antes da gente começar a gravar com o Gunnar, eu não tive a oportunidade de estar lá, mas já sei, né, da importância dos debates e dos pontos colocados. E aí me permita, Gunnar, aprofundar não, talvez, mas reforçar essa questão do financiamento, né? Chegou a ter algum debate, Gunnar, no espaço da conferência, da nossa conferência livre, sobre, mais aprofundado, vou colocar dessa maneira, sobre como a gente vai driblar essa questão, porque a gente, ainda bem que a gente está vendo essa sinalização de que a emenda constitucional ela tem que ser revogada, né? A gente precisa, né, acabar com esse, eu fico chamando às vezes de delírio coletivo, né, dessa coisa de achar que a economia de um país ela tem que ser equiparada à economia de uma casa. Foi uma lógica que trouxeram, não sei por qual motivo, para a política e de ficar contendo gastos, quando na realidade estamos falando de investimento, né? Até a forma como a gente se refere ao dinheiro que é utilizado na saúde. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse diagnóstico, a gente tem um cenário muito adverso, tanto do ponto de vista econômico, né? A gente está vendo aí o governo Bolsonaro, nesses últimos meses, torrando literalmente dezenas de bilhões de reais, né, numa tentativa frenética de tentar salvar a sua eleição, né? Um cenário internacional que também não colabora muito e um Congresso que infelizmente tende a continuar, né, ainda mais com tudo que correu com o dinheiro do Centrão, essa coisa toda. Então, assim, chegou-se a pensar do ponto de vista da organização, dos caminhos que a gente tem que enfrentar para driblar, eu estou chamando de driblar, mas para contornar esse sério problema do desfinanciamento, do financiamento que não existe, que deveria ter, Gunnar? Então, olha, antes até de falar da Frente pela Vida, vamos falar dessa parte. Na Conferência Livre, tá? Foi nacional, né?
ela teve, num primeiro momento, uma mesa que colocou os pontos estratégicos para essa questão da defesa do SUS, do fortalecimento do SUS. E um desses pontos era a questão do financiamento, tá? Então, nosso colega, companheiro Carlos Ock, que é da Associação Brasileira de Economia e Saúde, ele falou sobre especificamente esse ponto. E eu, assim, chamo a atenção, acho que ficou bem demarcado na fala dele, que era necessário, com certeza, aumentar, né, o investimento público para a saúde. Porque hoje o Brasil tem um gasto maior no setor privado do que no setor público. E o setor privado corresponde a quê? 25% da nossa população só tem plano de saúde, né? 75% realmente precisa do SUS, só tem o SUS como alternativa e mesmo assim a parte que vai para o público é muito menor. Então, essa relação tem que mudar. Tem que aumentar o investimento público, né? Que segundo Lula não é gasto, é investimento público. A gente tem que mudar isso daí. A gente precisa correr para que isso seja feito de uma forma que assegure as necessidades da agora. Por exemplo, nós estamos vivendo 2022 com o mesmo orçamento de 2017. Nesse período, toda a população envelheceu, tivemos uma pandemia, né? Aquele orçamento de guerra que funcionou até o final de 2020 já não ocorreu mais em 2021 e não está ocorrendo agora. Então, nós temos os problemas da pandemia, diretos e indiretos, as consequências diretas e indiretas, né? Nós temos a nossa população envelhecendo e a saúde, cada vez mais, o atendimento, a assistência é uma questão complexa, clara, entendeu? A gente não quer uma saúde para pobres e uma saúde para ricos. A gente quer que todo mundo tenha acesso hoje ao melhor tratamento que ela pode ter. A gente quer que todo mundo tenha uma estratégia, acesso à estratégia da saúde da família e que ela funcione dando o que a gente sempre colocou, dentro do modelo que a gente pensa, né? Então, isso significa um maior aporte de recursos. E com as situações que vêm ocorrendo, inclusive com o Previne Brasil, desmonte da PNAB, desmonte da política de saúde mental e outros desmontes, isso aí está mostrando para a gente, aí fica a questão, a reconstrução das políticas do SUS, políticas e programas do SUS. A gente precisa reconstruir, porque eles foram literalmente desmontados, atacados, literalmente desconstruídos. A gente precisa reconstruir. Mas esse investimento, o que ficou muito claro é isso. Aumento do gasto público, não há dúvida que a gente tem que fazer. E eu diria hoje que a melhor coisa é a gente pensar qual é o piso mínimo. A gente não tem que botar teto. O mínimo que a população precisa é esse. E o mínimo vai ser definido como? Eu acho que cada território é o papel, né, da sociedade, dos nossos conselhos de saúde, definindo em cada território quais são as prioridades. É importante saber aonde que vai ser colocado esse dinheiro, né? É importante saber isso. Esse dinheiro tem que ser colocado onde? A gente não pode passar de qualquer jeito. Mas se a gente tiver uma forma organizada, né? E nós temos o modelo da estratégia de saúde da família, o modelo que se articula com as redes de atenção. Esse modelo organizado, né, e funcionando no Brasil todo, ele pode, de forma muito, muito, eu acho, potente, nos trazer o que é necessário em termos de qualidade da assistência, tá? Então, assim, pensar essa reversão que foi feita, né, que agora os municípios ganham pelo total de população cadastrada, não é isso. O município tem que ganhar pela população toda, não é? Tem que ser diretamente proporcional à quantidade de pessoas naquele município. O gasto tem que ser assim. Então, esse orçamento, né, federal precisa aumentar, porque está ficando muito caro para os municípios, né, repassarem ou sustentarem, na medida que o federal está diminuindo o repasse, então tem que ser isso necessário. E a gente tem que pensar assim, mais importante de tudo é depois garantir que esse recurso que a gente tanto diz como necessário chegue a todos, né? Isso depende de uma pressão muito grande, viu, Ari? A gente precisa, como sociedade, pressionar. A gente, enquanto profissionais de saúde, temos que pressionar, mas nós sabemos como aplicar isso. É isso que eu queria dizer. Nós sabemos como aplicar isso. Nós da área, né? Vocês que estão trabalhando demais com a medicina de família e comunidade sabem muito bem como aplicar isso. Agora, não podemos esquecer a importância do controle social.
né? O controle social não só vai estar junto definindo as prioridades, como aprovando as políticas e definindo onde há problemas, onde é necessária auditoria, não é? O SUS tem essa potência, tem todos esses mecanismos que podem fazer com que a população acompanhe. E transparência, né? Transparência desse financiamento. Tem que ser um orçamento participativo, mas muito transparente. Se a gente tem acesso a essas contas, vai ficar mais fácil. Então, eu diria que isso é o passo fundamental. Tudo bem. E para a gente encerrar esse tópico, Guna, você traz essa importância da participação popular, né, do controle social. Eu vou ressaltar isso aqui porque a gente tem, pelo perfil de ouvintes do podcast, a gente sabe que tem muito jovem, entre 20 e 25 anos, que talvez, né, não tenha, ou está na universidade agora, ou saiu há pouco tempo, e muitos, inclusive, que não são da área da saúde, né, que não conheçam ou conheçam pouco, né, do importante papel, né, que essa diretrizinha, que esse componentezinho aí do controle social teve, tanto na formulação do SUS, na sua implementação e no seu fortalecimento, né? Há quem questione, Guna, e eu trago isso mais como uma pergunta, mais como um gancho, né, para a gente falar sobre isso. Há quem questione o papel do controle social, inclusive gente que durante muito tempo participou, né, colocando que se tornaram, os espaços de controle social se tornaram espaços viciados, né, daquelas velhas disputas da política, e que a gente termina vendo refletida, lógico, né, em qualquer espaço de participação que a gente vai encontrar aí que tem a política, né, mas nesse caminho que você coloca da importância da gente fortalecer sempre essa participação, tanto pela auditoria quanto a proposição, né? Você acha que alguma coisa tem que ser mais direcionada? Quais são os caminhos que a gente precisa para fortalecer a participação popular nesse novo momento agora? Bom, eu diria que a primeira coisa é a gente passar para a população a necessidade de votar em bons candidatos, né? Porque esse problema que você falou é verdade. Alguns conselhos foram aparelhados, né? Eles foram fisiologicamente ocupados. E é uma pena isso, né? Porque o mecanismo é um mecanismo que deveria ser um mecanismo livre, né? Das pessoas estarem lá com a intenção de lutarem por essa causa, né? Da saúde, o acesso à saúde, né? Universal. Então, assim, a primeira coisa seria eleger bons políticos, porque através da eleição de bons políticos, a gente vai acabar com esse toma lá da cá, né, não? Com essa promessa de ocupação em função de quem foi cabo eleitoral, não é? A gente tem que mudar isso. A gente tem que ter lá pessoas que representam de fato suas comunidades, né? Seus territórios, né? Que tenham esse objetivo. Então, assim, não dá para descolar isso de uma necessidade de uma política, né? De uma reforma política no Brasil. Isso não dá para descolar. E a primeira coisa é a gente garantir um Congresso bom, né? Tanto o Congresso lá em Brasília, como também nos governos estaduais, pessoas que tenham, de fato, esse compromisso. Então, como é que a gente chega lá? Nós, na Conferência Livre, né, trabalhamos os pontos necessários do fortalecimento, do que o SUS precisa, né, tudo isso, e foi elaborada uma carta compromisso entregue ao presidente Lula. Existe uma carta compromisso com vários pontos ali que a gente... E esses pontos têm a ver com o que você colocou, né? O controle social aparece como um ponto importantíssimo. O financiamento também como ponto importantíssimo. Então, assim, aquele candidato que assina aquela carta, ele tem que se comprometer. E o que a gente tem que também cobrar? Que uma vez eleito, ele vai ter que cumprir aquilo que ele se comprometeu. Então, a primeira questão é ter uma participação de fato muito democrática nesses conselhos. A gente precisa assegurar isso. Agora, as pessoas têm que ser informadas da capacidade que esses conselhos têm. Todas as políticas do SUS são aprovadas no Conselho Nacional de Saúde, o que não está ocorrendo nesse governo, né? Inclusive, o orçamento foi reprovado. O orçamento do ano passado foi reprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. E, no entanto, o Ministério não quer saber, né? Então, assim, a gente tem que retomar. Quando a gente fala sem democracia não tem SUS, e sem SUS também a gente não tem um país democrático, é verdade. A gente precisa retomar a democracia, por isso que eu falo, a gente está no momento, quanto tempo tem? Um mês e meio, né? Até as eleições. A gente está num momento muito crítico, muito crítico. Então, assim, é mostrar
que cada cidadão, né, cada cidadã no Brasil tem que exercer sua cidadania e eleger bons, né, candidatos, bons parlamentares, para que a gente tenha um congresso onde a gente vai conseguir chegar a esse SUS que a gente quer, que é a maior política de inclusão social no Brasil. Não é talvez na América Latina. Agora a gente está vendo o Chile está copiando o modelo brasileiro de sistema único, né? A Colômbia vai caminhar para aí. Mas por quê? São governos democráticos, né? Então a gente tem que assegurar isso. E aí eu diria que vamos tentar conversar com essas pessoas, por que não apoiar os candidatos que estão falando disso? Aí, podemos falar já da Frente pela Vida? Então, a Frente pela Vida, eu acho que vem exercendo um papel importante nesse aspecto. Por quê? Até a Conferência Nacional, que foi na sexta-feira, dia 5, né, de julho, foram realizadas entre estados, né, regiões, muitas conferências conferências estaduais, mas mesmo conferências em locais de trabalho, né, em categorias, para mostrar quais eram os pontos importantes, quais as diretrizes, quais as reivindicações. Essas conferências, elas continuam de forma muito dinâmica. Então, elas podem se traduzir, essa carta que foi entregue para o candidato que vai exercer a presidência, ela deve ser entregue também aos candidatos que vão concorrer aos estados e, né, aos candidatos deputados federais e deputados estaduais. A gente, por exemplo, aqui no Rio a gente teve uma conferência, eu estou aqui na UERJ, vocês estão vendo ali, ó, prédio grande aqui da UERJ, já está voltando a funcionar. Então, os candidatos aqui no Rio, e a conferência aqui do Rio foi na UERJ, foi bem legal, a conferência estadual, livre, democrática da saúde, foi aqui na UERJ. Foi bem legal, veio bastante gente, e aí o que a gente vai fazer agora? Uma carta compromisso para o estado do Rio de Janeiro, que aqui a gente tem questões específicas no Rio, né? Temos muitos hospitais federais que estão sendo desativados, entendeu? Então a gente colocou essas questões específicas, muitas equipes, né, das secretarias municipais e estaduais que estão precárias, muitas OS, entendeu? Então a gente está colocando uma carta específica para cá. Eu acho que esse processo deve estar ocorrendo em outros lugares, em cada estado, esse compromisso. E aí vamos chamar a gente para mostrar essa carta e divulgar, né? Entregar esses candidatos. Quem se compromete com isso? Não é? Então é um passo importante. E o trabalho da Frente pela Vida, que iniciou lá, vocês acompanharam muito bem isso, né? Em 2020, no início da pandemia, foi num crescendo que a gente falou muito do enfrentamento, a necessidade. A gente foi criado por conta da pandemia, mas a partir daí a gente viu que havia necessidade de extrapolar a situação da pandemia e pegando todas as outras causas. E acabamos chegando a essa necessidade de mostrar o papel do SUS. Então precisamos colocar não só o símbolo, mas repetir, né, até a gente não poder mais, SUS. O que é o SUS? Tudo é o SUS. Todas as necessidades e todas as situações que não é só assistência, quem vai conseguir garantir é o SUS. Então, a Frente pela Vida assumiu essa causa, está expandindo, está querendo dar mais capilaridade, está querendo participar com outras frentes que não só da saúde, né, para poder mostrar que, olha, não há nada mais importante do que a gente garantir qualidade de saúde, né? Um país que não tem saúde não consegue ir para frente. Assim como um país que não tem universidade também não tem futuro. Porque o investimento, né, na formação das pessoas, no desenvolvimento de uma nação, depende muito também da direção dessa universidade. Mas a mesma coisa a gente precisa falar. É importante uma universidade democrática. Perfeito. Né, que entenda os interesses. Então, assim, a Frente pela Vida vem cumprindo esse papel, ela tem pouco mais de 2 anos e meio, mais ou menos, e a intenção é, após as eleições, continuar nessa construção. Só reforçando, gente, o que a Duna está colocando, da importância da Frente pela Vida. Quem quiser conhecer, tem o site da Frente pela Vida, é frentepelavida.org.br, e aí lá vai ter link para os vídeos, para os textos, para os resultados da Conferência Livre Nacional que aconteceu, tem os contatos, tem registros, enfim, tem muita coisa chamando a atenção, mas mais importante do que o site, para quem, mais uma vez, né, para quem não conhece ou não teve essa oportunidade
de se aproximar, a Frente pela Vida, e a gente acompanhou e acompanha construindo, como o Gunnar bem coloca, ela desde 2020 ela reúne uma quantidade absurdamente grande de movimentos, entidades, e não é só movimentos políticos, vou colocar dessa maneira, Gunnar, mas sociedades científicas, vários espaços, entidades que discutem a saúde no nosso país, que discutem a medicina também, né? Sociedades, como eu falei, de especialidades, como é a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que está presente, né? E é um espaço, eu diria assim, marcante na nossa história já, né? De congregamento, de força, de ajuntamento, né? De aglutinação de forças, né? Para a construção dessa saúde que a gente quer, né? É importante a gente colocar isso. É lógico que a gente batalha no sentido, né, Gunnar? Mas independente do resultado eleitoral, a gente vai precisar ter muita força, seja de um jeito, né? Se ganha o governo que a gente quer, e tudo indica que a gente vai caminhar nesse sentido, a gente vai precisar ter força, porque a extrema-direita não vai desaparecer da sociedade de uma hora para outra. Ela não vai simplesmente se apagar porque perdeu uma eleição. Ela vai estar na disputa da sociedade. E aí, para além da extrema-direita, setores, enfim, todos os setores que a gente conhece, setores privatistas da saúde, enfim, vários setores que estão na disputa da saúde, estavam na disputa da saúde, eles não vão desaparecer. Então é muito importante a gente estar organizado. Se para você que escuta pode parecer uma coisa distante, se você for ver lá a lista de entidades e movimentos, certamente vai ter entidades que estão próximas a você, seja organização de movimento estudantil ou outras tantas que você pode vir a se identificar. Então a gente sugere, a gente sempre está botando os links, sempre está reforçando isso, que todo mundo possa passar da conferência. A tendência da frente é só se fortalecer. A frente não era só pela conferência. A conferência foi um marco muito importante, né, Gunnar? Mas a gente tem um caminho muito grande a trilhar pela frente, né? E um compromisso muito grande, né, Ari? Nós estamos, assim, dedicando nossa vida, nossa trajetória profissional nessa defesa, né? Então, assim, é um compromisso de todos nós que fomos, ao longo desse tempo, né, juntando, criando mais possibilidades de capilaridade desse movimento. E, assim, eu não gosto de ficar falando muito de mim, muito não, mas eu não sei se você ficou sabendo, a Sociedade Brasileira de Progresso pela Ciência, né, a SBPC, deu o prêmio de mulheres cientistas. Eu ganhei esse prêmio por conta, eu acho, do trabalho da Frente pela Vida. Eles reconheceram, eles fazem parte desde o início, né? E assim, teve são três mulheres que ganham, uma da área de exatas, outra da área de ciências de saúde biológica e outra da área de educação. Eu ganhei da área da saúde e ciências biológicas. São várias entidades que colocaram lá, mas a gente ganhou por conta do trabalho da Frente pela Vida. Fiquei muito feliz com isso, né? É um reconhecimento da sociedade científica. Eu estava deixando esse registro brasileiro aqui no final, Gunnar, que vai estar o link, né? Já coloquei na postagem desse episódio o link para essa premiação, né, mostrando. A gente parece que isso está mudando, Gunnar, mas eu vim de uma formação que insistia muito nessa história de que ciência é uma coisa, política é outra. Isso não existe, né? Essa diferença não existe. Na realidade, passou-se a se associar à política de uma forma negativa, né? Mas é impossível, a gente não consegue trabalhar, não existe ciência neutra, não existe comunicação neutra, não existe absolutamente nada que seja neutro. Claro. E nós tivemos uma oportunidade muito grande na pandemia de mostrar isso, né, Ari? Com a pandemia, o que nos tirou dessa pandemia seríssima? Foram as vacinas, foi assim? E assim, falar que ciência não se desvincula de política não significa que a gente está se desvinculando das evidências. Muito pelo contrário, é possível sim falar da importância da leitura política, entendendo que é importante a gente trabalhar com evidências científicas, é importante trabalhar com ciência mesmo, assim, né, com responsabilidade com a vida das pessoas, né, não é chutando o remédio A, B ou C, né, mas é a responsabilidade com a vida das pessoas. Ô Gunnar, exatamente, essa ciência que a gente acredita. Para a gente caminhar para o final, Gunnar, eu queria te perguntar um pouco agora, trazer para você falar um pouco sobre essa questão. A gente são duas séries que a gente vai caminhar em paralelo nesses próximos meses aí, dentro do tempinho que a gente consegue ter pro podcast, né, na correria do dia a dia. Uma delas
é esse que a gente chamou para reconstruir o SUS, e que a partir de agora, Gunnar, eu já vou trazer um complemento a partir da sua fala inicial, né, do que a gente chama de reconstrução do Sistema Único de Saúde. E uma outra série que a gente vai começar mais para frente, que a gente pretende aproveitar esse espaço para problematizar a categoria médica, né? A categoria médica que a gente viu que, infelizmente, né, tem um papel, e eu vou perguntar exatamente isso a você, teve um papel muito importante na história, na reforma sanitária, na própria constituição do SUS, para chegar a tudo de bom que a gente chegou agora, mas que ao mesmo tempo, né, especialmente aí dá para colocar nesses últimos 10 anos principalmente, ela passou principalmente a uma parte importante de suas entidades representativas, né, da corporação, passou a representar uma leitura de sociedade terrível, né, de sociedade, de política, que culminou, não sei se foi na semana passada ou na semana anterior, com Bolsonaro indo no Conselho Federal de Medicina, né, com tudo que ele fez, com toda a anticiência, com toda a antimedicina, com toda a responsabilidade que ele tem, né, com a morte de tantas pessoas no nosso país por conta da Covid. Ele foi recepcionado no CFM, recebeu palmas, foi ovacionado. Então, assim, inegavelmente, a gente sabe, e isso nos é muito perguntado, né, a categoria nesses últimos 10 anos, algumas entidades, as principais entidades da categoria médica, passaram a ter um papel terrível, enfim, que a gente pretende até problematizar um pouquinho mais disso. Mas aí eu te aproveito, Gunnar, como uma estudiosa e conhecedora da questão, né, apesar disso, os médicos, as médicas em nosso país tiveram um importante papel, né, na luta pela democracia, na constituição do SUS. Dá para a gente falar que os médicos e as médicas brasileiros, numa perspectiva histórica, não são isso aí, né, que a gente está vendo do CFM, dessa parte da categoria, né, Gunnar? Exatamente, olha só, esse lado que você falou, infelizmente, algumas entidades, né, da nossa categoria nos causam vergonha, né? Nos causam vergonha porque como que um órgão que prega a ética, né, que teria que trabalhar com a ética, propõe uma coisa antiética, né? Porque a defesa que eles fizeram de um tratamento sem evidência, isso é um absurdo, né? A medicina não pode aceitar isso. Infelizmente isso ocorre, né? A gente está vendo que não é pouco, né, a quantidade de pessoas que vão aderindo a isso, ou que aderiram a isso. Eu espero que muitos estejam arrependidos, porque viram que realmente só saímos da pandemia por conta de seguir as diretrizes da saúde pública, né, as propostas da saúde pública, da ciência e o potencial da ciência. Mas eu acho assim, Ari, nós vivemos no Brasil uma sociedade ainda muito elitista, né? Então, o curso de medicina talvez seja um dos cursos que mais concentra, né, essa mentalidade. Então, assim, infelizmente, os médicos no Brasil são formados para especialidades, ultra especialidades, né? Subespecialidade. E aí a gente fica sem mostrar, não conseguir mostrar o que é necessário. 80% não se resolve com especialidade. 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos, né, se a gente tiver uma estratégia de saúde da família boa, a gente consegue resolver. Mas esses caras acham que eles vão ser empregados e vão conseguir ser especialistas, o que também é uma falácia. Não tem mercado para tanto especialista. Mas existe aquela mentalidade de que eu vou ser especialista, e aí é aquela coisa muito egoísta mesmo, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ser igual àquele cara que eu conheço, que é um super especialista. Então, a nossa formação é muito assim. Nossos professores são um pouco assim. A gente precisa modificar os currículos, e eu acho que o Brasil tem tentado isso, e modificar o mercado de trabalho também. Porque muitos desses especialistas acabam, na realidade, tendo que trabalhar para o SUS, não é? Eu acho que é esse processo que a gente vai levar um tempo, mas a gente precisa planejar nossos cursos de medicina com maior cuidado, a maior atenção, para garantir cuidar dos problemas de nossa população. E quais são os maiores problemas da nossa população? A gente tem que modificar isso aí. Então eu digo que assim, aconteceu isso porque a gente vinha nesse caminho, a formação vinha nesse caminho. E é preciso ir barrando isso. A gente tem que desconstruir, aí é desconstruir sim, uma formação. Você vê que os médicos, né, cubanos não têm essa mesma visão.
Os médicos que vieram de Cuba, que têm outra formação, conseguiram permanecer nos lugares remotos e conseguiram estabelecer uma grande aliança com a população. Assim como vocês, médicos e médicas populares, conseguem. Mas isso não é a maioria da medicina. Agora, como você falou, foram esses médicos lá atrás, né, sanitaristas, muitos sanitaristas já, né, que já tinham esse pensamento, que construíram o SUS na concepção que a gente tem, não na concepção da especialidade. Agora, não podemos esquecer que o tempo todo, né, no Brasil, houve uma grande disputa do setor privado. E essa disputa do setor privado é perniciosa, porque eles não pensam o mesmo modelo da gente. O modelo deles visa o lucro e não a saúde, não é? A gente tem que lidar ao mesmo tempo com isso. Não há problema de você contratar um leito privado se for necessário. O problema é que quem regula é o SUS. Quem tem que regular é o SUS. Esse convívio, entendeu? Essa mercantilização da medicina a gente deve ir contra. Agora, é essa mercantilização que é a mercantilização que forma os especialistas e que passa essa mentalidade completamente equivocada de que o Brasil precisa de mais especialistas. Precisa também, mas não é dentro desse modelo que a gente está querendo garantir saúde para todo mundo, né? Então, assim, é um problema, sim. É um problema que nos envergonha muito. Aqui no Rio também. E aqui no Rio foram coisas graves que apareceram, né? Que ficou 2, 3 dias na mídia, né? Na mídia corporativa, aparecendo na televisão, né? A gente viu o problema da anestesia. Gente, isso é inadmissível. Inadmissível. Era numa unidade do SUS. Inadmissível. Não pode acontecer em lugar nenhum. Mas, sabe, a gente não pode deixar que isso seja o que o SUS apareça. O SUS tem que aparecer com a sua grandeza, não é? O SUS tem que aparecer. E hoje eu estava preocupada, que eu estava olhando a cobertura da BCG, está caindo, né? Aí fica aquele negócio, a população não quer vacinar. Você pode jogar isso na culpa da população? Não. Está tendo desabastecimento. O quantitativo de vacinas de dose é inferior à necessidade, muito inferior. Então a queda não é porque a população não quer, mas o fato de desabastecer, a população vai lá, não tem, quando é que ela pode voltar para vacinar, não é? Esses furos todos, essa descontinuidade, né, do acesso ao serviço, está trazendo esse tipo de problema, inclusive o problema da queda das coberturas vacinais, não é? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, como reverter, e esses médicos que você falou fizeram um desserviço, né? Na hora que eles falam mal da vacina, eles fazem um desserviço. É uma comunicação totalmente trocada. É pelo contrário, é a vacina que nos fez chegar até aqui, que aumentou a expectativa de vida, que melhorou a qualidade de saúde, né? O que seria do Brasil se não tivesse vacina da polio, do sarampo? E de outras, muitas outras, são quase 20 vacinas, né, que a gente tem na caderneta das crianças, de gestantes. Então, assim, a gente precisa realmente passar a informação correta e cobrar do governo, do Estado, né, do Estado com E maiúsculo, que ele faça a campanha verdadeira para que as pessoas venham se vacinar. E garanta também o abastecimento, né? PNI está aí, mas precisa de vacina. Incalculável o prejuízo, né, dessa parte da categoria que se engana quem acha que foi só com a Covid, né? No momento que cria-se todo um questionamento sem base com vacinação para a Covid, tá o estrago feito para as outras vacinas também. Não tem como ser uma coisa isolada, né? Exatamente. Quer dizer, o movimento antivacina, é um absurdo isso, né? O movimento antivacina no Brasil, se é que ele existe, eu até acho que a gente vai ver na hora que abastecer e que o SUS estiver funcionando de noite, final de semana com vacina, pode ser que isso reverta. Mas se houve alguma influência nisso, a responsabilidade são desses médicos, que foram antivacina e continuam até hoje. Continua até hoje antivacina. Por incrível que pareça, assim. Né? Enfim. Gunnar, muito obrigado. Eu queria te agradecer por esse tempo. Eu acho que a gente, cada tópico que a gente falou aqui, né, daria muito mais tempo e debates e discussões com relação a isso. Mas foi ótimo, tenho certeza que, assim como foi para mim, para quem nos escutou, para quem está nos escutando agora, foi de um aprendizado enorme. Te agradeço e já adianto que haverá uma quarta, uma quinta, uma sexta participação mais para frente
para discutirmos outros tópicos. Mas, mais uma vez, obrigado por teu tempo, por dispor desse tempo aqui pra gente, tá bom, Gunnar? Obrigada, Ari. Eu que agradeço, fico disponível. Sempre um prazer estar com vocês, tá? E vamos em frente e eleger o Lula no primeiro turno. Forte abraço, então, Gunnar. E um abraço a todo mundo que nos escuta. Tchau. Abraço, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Eita.